Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, como vai vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Uma pergunta que sempre fazemos. Você está entendendo quando você pega a palavra de Deus, a Bíblia, você abre ela, você entende? Se você não está entendendo, eu quero te ajudar a compreender melhor o texto bíblico, beleza? Então hoje Êxodo capítulo 34, a parte primeira, episódio de número 255, terceira temporada. Que bom ter vocês de volta aí conosco, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem jóia na sua vida, que a sua alma vá bem, né? Então nós vamos hoje aqui ver a renovação da aliança de Deus, as novas tábuas ali, depois que Moisés veio quebrado, Deus agora lhe concede outras. Vamos lá, aprender muita coisa legal. Não sai daí, fica até o finalzinho, leia o capítulo 34 do livro de Êxodo, depois vem pra cá, convida mais gente e vamos passar esse tempo precioso na presença de Deus, com o coração em paz, coração tranquilo, em oração, desliga todos os barulhos à sua volta e se concentra no texto bíblico, que eu tenho certeza que vai ser muito jóia. Então, Jeová graciosamente ele respondeu às críticas, às súplicas de Moisés, até onde foi possível respondê-las. As súplicas elas podem ser muito agradáveis a Deus e ao mesmo tempo podem ser falhas em dois aspectos. Veja comigo. Primeiro, podem pedir coisas que são totalmente impossíveis de se conceder. Não porque Deus não possa, não tenha o poder ou capacidade de fazê-lo, mas porque Ele não queira, por razões ou motivos que desconhecemos. Em segundo lugar, eles podem omitir do campo de nossa visão algumas outras coisas que formam um acompanhamento necessário de todo o dom divino. Em todas as suas súplicas, Moisés não disse nada sobre as tábuas quebradas. Seria demais dizer que nunca estiveram em seus pensamentos. Moisés havia pedido a presença de Deus para ir com Israel, e a presença de Deus significava, em primeiro lugar, os mandamentos de Deus com eles. E além de tudo isso, nós vemos que todos os móveis elaborados do tabernáculo, eles tinham ido para o centro ali ao redor do qual estava reunido, essas mesmas tábuas de pedra. Quando Moisés as quebrou, ele quebrou a coisa mais sagrada em todos os bens de Israel. Estas tábuas, designadas para estar dentro da arca e debaixo ali da imagem dos querubins, e nenhuma palavra de censura de fato é proferida contra Moisés por tê-los quebrado. Mas não se segue, portanto, que ele deva ser elogiado por tê-las quebrado. A ação, por assim dizer, não deveria ser considerada nem com louvor, nem com censura, mas simplesmente como um resultado inevitável da ira repentina e violenta de Moisés. Quando Moisés quebrou as tábuas, ele não estava disposto a considerar nada além da monstruosa transgressão diante dos seus olhos. O que aconteceu com os fragmentos das tábuas ali da aliança não nos é dito, exceto isso, que não estavam mais disponíveis. Tudo o que Jeová faz é simplesmente ordenar a Moisés a preparação de novas tábuas. Enquanto Moisés as prepara, ele pode ser deixado com segurança em seus próprios pensamentos. Qualquer que fosse a lição que ele precisasse aprender em relação ao autocontrole, a oportunidade foi dada.
para ele ali. A oportunidade também foi dada para aprender a necessidade de estar continuamente atento às manifestações de fraqueza e instabilidade humana. Se Moisés foi em tantas coisas o tipo de Cristo em relação ao ofício mediador, também é verdade que ele era diferente de Cristo no que diz respeito à percepção penetrante da natureza humana. Moisés não era como Cristo. Não se pode dizer dele que sabia o que havia no homem. E vemos agora, aqui no capítulo 34, do versículo 1 ao 10, a renovação da aliança, representada pelas novas tábuas. Mais um poderoso esforço de intercessão é feito por Moisés, e Moisés levará embora a bênção que busca. A aliança ainda não havia sido restaurada em sua integridade. O pecado do povo ainda não está perfeitamente perdoado. Deus, de fato, prometeu acompanhá-los, mas ele não disse como antigamente: eu vos tomarei por povo e serei para vós um Deus. As novas relações não são aquelas de uma amizade perfeita. Além disso, elas são instáveis. Novas transgressões do povo podem a qualquer momento perturbá-los. Moisés, portanto, não apenas teria a aliança renovada, restaurada em sua antiga completude e integridade, o último traço do desagrado divino apagado, mas faria com que Deus lhe desse uma promessa de graça além de qualquer coisa que ele já tivesse recebido. Uma promessa de que ele vai mostrar grande paciência com o povo, que ele não irá lidar com eles sumariamente ou rejeitá-los por causa de apostasias que ele agora percebe serem inevitáveis. Era algo alto de se pedir, alto demais. O que Moisés fez só poderia ser o resultado de uma seriedade, uma perseverança e uma sublimidade na intercessão, além de tudo que ele ainda se sentia capaz. A força que ele precisava, no entanto, não deveria ser negada a ele. Veja que ele já havia, porém, provavelmente, sem que isso estivesse presente em sua mente como motivo, se colocado no caminho de obtê-lo, pedindo uma visão da glória divina. E disso fluiria em sua alma um poder espiritual que tornaria todas as coisas possíveis para ele, pelo puro poder da oração. Sim, e ele obteria pela oração o que ele desejava. Jeová, por sua vez, estava muito satisfeito com o zelo e a devoção demonstrada por seu servo Moisés. Estava muito disposto a ser misericordioso com ele, muito inteiramente de acordo com o objetivo de sua súplica, e não prontamente para lhe conceder a oportunidade de fazer o seu pedido. O comando para cortar tábuas anteriormente era o próprio Deus quem forneceu as tábuas nas quais a lei foi escrita. Você pode ver lá em Êxodo 32:16. Agora as tábuas devem ser fornecidas por Moisés. Isso pode ter tido uma referência aos fatos de que foi Moisés quem destruiu as tábuas e que era pela mediação de Moisés que a aliança estava sendo renovada. Foi uma recompensa adequada por sua intercessão, que Deus lhe desse essa honra de fornecer as tábuas nas quais os termos da aliança deveriam ser escritos. Isso também implicava, em grande parte, deu a Moisés um encorajamento para suplicar por sua restauração. E a convocação para Moisés subir ao monte ali depois que veio, ela veio tendo em vista o fato de que pela intercessão de Moisés a aliança estava prestes a ser restaurada. Então isso deu a Moisés encorajamento, e deu a Moisés encorajamento para suplicar pela restauração, e ele foi convocado para subir ao monte. Então veja, uma resposta à oração mostra-me a tua glória, ela feita em Êxodo 33:18, foi uma preparação também para a visão, uma oportunidade para a intercessão e o comando para preservar a santidade do monte.
Isso deveria ser feito evitando que homens e animais se aproximassem de lá. Moisés deveria subir sozinho, essa era a ordem. O comando foi um paralelo àquele que houve em Êxodo capítulo 19, no versículo 12 e 13. E tem por fim a advertência de intrusos do que por enquanto é terra santa. Não poderia haver nenhum dano causado pela manifestação da glória divina. A glória manifestada do Senhor, ela seria tão seguramente seguida pela destruição do homem que até mesmo Moisés precisava ser protegido disso. Ele proclamou seu nome, isso é, deu a conhecer a Moisés a essência do seu caráter. E essa foi a revelação mais elevada. O outro é apenas aludido em parte e prolongado, expandido, o próprio nome. Observe aqui em relação a isso, que une misericórdia e justiça, que os atributos misericordiosos predominam, que a palavra é amor, e o amor é a união do bem e da santidade. A história da revelação tem sido apenas a grafia deste nome. Cristo é a personificação perfeita disso. E veja os efeitos que isso proporcionou sobre Moisés. Veja que isso o impressionou no versículo 8. Isso o encorajou e deu a ele uma nova base de confiança para a súplica no versículo 9. Isso o fortaleceu. E nós vemos a confirmação no versículo 9, versículo 27, versículo 28, que a aliança ela foi restaurada. Veja que houve outra intercessão, uma quarta e última intercessão, que nos apresenta algumas características que nós vamos tomar nota aqui. Cadê o caderninho? Para você anotar. Veja que foi muito prolongado. A conta aqui é resumida, mas Moisés nos diz em Deuteronômio 9:25 que ele prostrou-se diante do Senhor 40 dias e 40 noites, como no princípio, e orou fervorosamente para que o povo não fosse destruído. E essa é a circunstância notável em relação a isso, pelo grau em que Moisés agora é capaz de identificar-se com o povo, interceder por ele. Que meu Senhor, eu peço-te, vá entre nós e perdoe nossa iniquidade em sua presença. Ele suplica e não hesita em incluir-se entre eles. Ele diz nossa iniquidade, nosso pecado. O justo, ele toma parte com o injusto. Ele se torna um com o pecado deles e implora por seu perdão. Quanto pior eles se mostram, mais sinceramente eles os sustentam e se esforça para sustentá-los por suas orações. Se a simpatia é uma qualificação para a tarefa de mediação, Moisés possui. Sua intercessão a esse respeito lança luzes impressionantes sobre a de Cristo. A intercessão prolongada, fervorosa e simpática de Moisés não falhou em sua recompensa. O Senhor, ele diz depois, ouviu-me também naquele tempo. Lá em Deuteronômio ele diz isso. Nada estava faltando para a plenitude do seu sucesso. As relações da aliança elas foram perfeitamente restauradas. O povo foi restabelecido no privilégio da bênção. E não se admira que o rosto do mediador brilhasse quando ele desceu do monte. E nós também temos um intercessor a quem o Pai sempre ouve. Você sabe quem é? O nosso advogado. Então veja a manifestação de Deus ali. O Senhor desceu na nuvem. A glória de Jesus também foi velada por meio de sua humanidade. Apenas um caminho pelo qual o conhecimento de Deus pode vir. O Espírito. E não pode vir pelos sentidos. Deus se revela por uma palavra, por alguém que ele colocou seu nome e pela revelação da palavra pelo Espírito de Deus no coração. O nome de Deus ali, Jeová, ele revela fidelidade. Ele não muda, seu propósito permanece, sua palavra é cumprida. Revela fidelidade e poder, Jeová. Elohim, o poder de Deus espera em seu propósito imutável. Ele é misericordioso,
ele não desprezará a necessidade, ele é movido e atraído por ela. Ele é gracioso. Deus não é meramente um mestre justo, concedendo recompensas que foram conquistadas a favor a ser encontrado com ele, imerecido e gratuito. O sofrimento, ele é paciente com a cegueira, a fraqueza e o pecado. Ele espera para ser gracioso. O grande lavrador, ele espera o precioso fruto da terra e tem longa paciência para ele. Nosso Deus é abundante em bondade e verdade. As eras têm revelado a sua plenitude, mas a história ainda não foi contada por completo. A eternidade nunca conhecerá todo o comprimento e largura e profundidade e altura. A grandeza da misericórdia de Deus para as pessoas, manter a misericórdia para milhares, em relação ao pecado, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ocorre também a severidade de Deus, ele é um Deus justo e se ira, ele nem sempre, ele não deixará o pecado impune. A sua misericórdia pode salvar os homens do pecado, mas não os absolverá do pecado. Não se engane. Os pecados do pai são visitados sobre os filhos, a herança do mal é acompanhada por uma herança da ira. O que é castigo para os pais também pode ser misericórdia para os filhos. Então, é isso, meus queridos. Eu te espero no próximo episódio, onde nós veremos a parte 2 desse capítulo. Ainda tem muita coisa legal, interessante, importante, imprescindível para nós continuarmos aprendendo da palavra de Deus. Te espero no próximo encontro. Um abraço. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.